Fala galerinha do sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Viram que agora eu tenho vinheta? Bonitinho, né? Então, vamos seguir o nosso plano de ensino, aonde diz que hoje a gente vai terminar o nosso capítulo. Esses exercícios a gente já corrigiu na aula passada. A gente viu como construir retas perpendiculares e paralelas usando o nosso esquadro. E hoje nós vamos terminar o nosso capítulo. Vocês já me mandaram essas atividades, eu vou corrigir esses exercícios. E na segunda-feira a gente tem aula ao vivo e a gente já vai começar o capítulo 7. Mas acredito que na semana que vem uma das nossas aulas vai ser sobre a correção da prova. Eu vou fazer uma aula fazendo a correção da prova. Então, em alguma dessas aulas eu vou avisar qual vai ser, ou vai ser na de segunda, ou vai ser na de quarta, onde a gente vai corrigir a prova para tirar todas as dúvidas que ficaram do conteúdo anterior, certo? Então, vamos fazer a correção dos exercícios da página 28, 29 e 30, que foram os exercícios que eu passei para vocês na quarta-feira na nossa aula gravada. A aula essa que eu ensinei de novo a fazer retas paralelas e perpendiculares usando o nosso esquadro. Então, vamos para o nosso primeiro exercício, que diz o seguinte: dada a reta R e um ponto M, tal que M não pertence a R, esse símbolo aqui, vou fazer de vermelho, esse símbolo é o símbolo de não pertence, certo? Não pertence a R. Utilize o jogo de esquadro para traçar as retas A e B, passando pelo ponto M, aonde A é paralela a R. Com o nosso esquadro, vocês vêm aqui, ó, bota o esquadro, define quem que é paralela passando por M. E também a gente tem a reta B, que é perpendicular a R. Então, eu quero uma paralela a R e uma perpendicular a R. Então, ó, reta A, paralela, e perpendicular a reta R é a reta B. Lembrando que para ser perpendicular, ela precisa ter um ângulo de 90 graus. E para ser paralela, são duas retas que não se encontram jamais. Questão 1, só para que a gente treine como fazer retas utilizando esquadros. 2. Quem ficou com alguma dúvida nisso, revê a aula de quarta que eu falei sobre isso. 2. Trace as seguintes retas, ambas passando pelo ponto P. Olha o ponto P aqui. A reta M perpendicular a R. Então, se é perpendicular, ela tem que ser 90 graus. Ó, a R. E sim, isso que eu desenhei é uma reta, acreditem. E a reta N perpendicular a S. A S é a outra, então, ó, perpendicular a S. Fechou? Então, a reta N perpendicular, né? Então, aqui, ó. Tenho todas elas perpendiculares. A M perpendicular a P e a N perpendicular a S. Fechou? Questão só para que a gente use os nossos esquadros, que foi o que eu falei na aula passada. Vamos continuar aqui, ó. Questão número 1. Relacione os conceitos apresentados na coluna esquerda aos exemplos da direita. A relação que ele dá é ponto, reta, plano e segmento de reta. Vamos lembrar o que é cada uma dessas coisas. Um ponto. Um ponto é uma marcação no espaço onde ele representa um ponto no espaço. Esse ponto, ele pode ser representado com várias coisas que a gente vai tentar identificar. A reta. A reta é a junção de todos os pontos. Juntando todos esses pontos, a gente vai ter uma reta. Lembrem que reta é infinita. Plano. Plano é a junção de duas retas. Qualquer duas retas que não forem coincidentes, ao se juntarem, a gente vai ter plano. O plano é o que a gente pensa em 2D. E segmento de reta. O segmento de reta é uma reta, uma parte dela. Então, a gente tem uma reta que é infinita e tem uma parte dela que é chamada de segmento de reta. Lembrando que o segmento de reta, então, ele tem ponto de início e ponto de final. Vamos, então, para as relações e ver o que é o quê. Primeiro, C. Uma tela de cinema. Uma tela de cinema, ele tem que representar um plano, porque não pode ser um ponto. Não pode ser somente uma reta. Então, ele tem que ser um plano. Segunda, um fio esticado estendendo-se nos dois sentidos.
Se é nos dois sentidos, significaria que ele não teria fim. Ele está esticado nos dois sentidos. Se ele está esticado nos dois sentidos, ele é uma reta. Depois, a ponta de um alfinete. Imagine que tivesse um alfinete aqui. Só a cabeça dele. Vocês iam estar vendo o quê? Um ponto. Então, A. C, B, A. Até então. Um fio esticado entre dois postes. Olha que agora tem diferença, porque agora eu tenho dois postes que está sendo esticado esse fio. Antes, o fio só estava esticado em relação nenhuma. Agora tem os dois postes. Esses postes, eles limitam limitam essa reta. Então, não é uma reta inteira, é somente uma parte. Sendo assim, um segmento de reta. Uma placa de isopor. Uma placa de isopor, ela tem duas dimensões, assim como essa folha do caderno, assim como o celular, um computador. Então, tem que ser um plano. E por último, uma quadra de basquete. A quadra de basquete também tem duas retas que delimitam ela. Se tem duas retas, também vai ser um plano. Fechou? Questão 2. Analise as figuras e classifique os segmentos em consecutivos, colineares ou colineares e consecutivos. Vamos determinar cada uma das coisas. Primeiro, consecutivo. Dois números consecutivos são números que são um após o outro. Duas retas, que são dois segmentos que são consecutivos, é um segmento após o outro. Isso só vai acontecer se os segmentos tiverem um ponto em comum, como, por exemplo, AB e BC. Eles têm o ponto B como ponto de ligação. Sendo assim, o ponto B vai fazer com que AB e BC sejam consecutivos. A gente também tem a relação de colinear. Colineares são segmentos diferentes que estão na mesma reta. Então, se numa reta total eu divido em várias partes, eu tenho que os segmentos, essas partes, são segmentos colineares. E colineares e consecutivos é quando acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos representar cada um deles. Primeiro, AB e BC. Vamos ver. AB e BC. Primeiro que eles estão na mesma reta. Se eles estão na mesma reta, eles são colineares. Depois que eles têm um ponto B como ligação entre eles. Se eles têm o ponto B como ligação, significa que eles são consecutivos. Logo, eles são colineares e consecutivos. Certo? Vou dar um númerozinho para cada um deles para que eu consiga escrever aqui e vocês não se percam. Consecutivo vai ser 1, colinear vai ser 2, colinear e consecutivo 3. AB e CD. Então, ó, AB e CD. Primeiro que eles já não são consecutivos. Não são consecutivos porque eles não têm um ponto em comum. Então, consecutivos não podem ser. Mas, eles estão na mesma reta. Se eles estão na mesma reta, eles são colineares. Então, ó, 2. Colineares somente. CD e DE. Ó, CD e DE. Eles são consecutivos porque eles têm um ponto em comum. Então, são consecutivos. Mas, eles não estão na mesma reta, logo, eles não são colineares. Então, são consecutivos somente. DE e EF. DE e EF. Primeiro que já tem um ponto em comum, que é o ponto E. A gente já garante que ele é consecutivo. Agora, para ele ser colinear, tem que estar na mesma reta. DE e EF estão na mesma reta? Então, consecutivos e colineares. E DE e FG. DE e FG. De novo, a gente não tem ponto em comum. Não são consecutivos. Mas eles estão na mesma reta, tornando eles colineares. Então, somente colineares, que é o meu 2 ali de identificação. Certo? Vou subir aqui para a gente falar sobre a questão 3. Considerando o plano a seguir, circule os itens que trazem sentenças verdadeiras. Eu queria pegar alguma coisa mais fina e mostrar pra vocês. Espera aí, calma. Deixa eu pensar. Isso, 3. EB e BF são colineares e não consecutivos. Vamos ver. EB e BF. Eles são colineares. Estão na mesma reta que a reta R. Mas a alternativa diz que eles não são consecutivos. Só que eles são consecutivos, porque tem um ponto em comum. Então, essa primeira
Errada. CB e BF são colineares e não consecutivos. Vamos ver. CB e BF são colineares e não consecutivos. Ué, para eles serem colineares, eles têm que estar na mesma reta. Eles estão na mesma reta? Não. Então, x para ele. AB e BC são consecutivos e colineares. Primeiro que são consecutivos, eu nem precisava olhar lá. Tem um ponto em comum que é B. Só preciso ver se eles são colineares. Estão todos eles na mesma reta? Estão. Então, C, ok. AB e BE são consecutivos e não colineares. De novo, consecutivos são, tem um ponto em comum. Agora, ele diz que não é colinear. Vamos ver. AB e BE não estão na mesma reta. Se não estão na mesma reta, eles não são colineares, se tornando verdadeiro. AB e CD são colineares e não consecutivos. Vamos ver. AB e CD são colineares, estão na mesma reta. E diz que não são consecutivos. Não são, não tem um ponto em comum. Então, certinho ali. Agora ele pede que reescreva as sentenças falsas, tornando-as verdadeiras. O que a primeira era falsa? São colineares e não consecutivos. Eles são colineares, estão na mesma reta, mas eles também são consecutivos. Então, são colineares e consecutivos. A segunda estava errada por quê? São colineares e não consecutivos. Pô, CB e BF têm um ponto em comum. Óbvio que eles são consecutivos. Então, não são colineares, porque não estão na mesma reta, mas são consecutivos. Tudo bem, pessoal? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí. Questão número 4 fala o seguinte. Origami, do japonês oru dobrar e gami papel, é uma arte secular japonesa que consiste em utilizar folhas de papel para criar representações de seres ou objetos apenas com dobraduras, sem cortar ou colar papel. Todo mundo aí já deve ter visto origami. A figura a seguir mostra a representação linear de um origami. Observando os segmentos destacados, indique 5 pares de segmentos consecutivos. Aqui ela está linear e aqui tem uma representação. Ele pede somente 5 pares de segmentos consecutivos. Mas eu tenho muitos pares de segmentos consecutivos. Por quê? Para ser consecutivos, precisa ter 2 pontos em comum. E aqui eu tenho vários. Então eu posso dizer que AB e BC são consecutivos. Que BC e CD são consecutivos. Que CD e DE são consecutivos. E assim eu vou conseguir fazer vários, ó. DE e EF, EF e FG, FG e GH, GH e HI, HI e J, IJ, JA, JA, AB. Ainda tem uma dobradura no meio, ó. Eu ainda poderia fazer CD, DI, são consecutivos, HI e D, DI e J. Então eu tenho várias opções. Eu tenho a relação de que para ser consecutivo precisa ter um ponto em comum, consigo várias dessas. Tudo bem? Então, vamos lá para a página 30. Aqui. A página 30 faz o seguinte. Observe a figura a seguir e classifique os ângulos como reto, agudo ou obtuso. Aqui eu vou escrever como R, A ou O, para representar se é reto, agudo ou obtuso. Então, vamos olhar cada um deles. Primeiro, FAB. O que significa esse chapeuzinho em cima do A? Significa que o ângulo está no A. O ângulo é o A. Então, eu vou lá olhar. O ângulo A, F. AB é um ângulo reto. Tem até um pontinho ali, ó. Então, reto. ABE. Então, ó, ABE. Se ele fosse reto, ele teria que ser perpendicular para cá. Mas ele não é, ele é menor. Todo ângulo que é menor é um ângulo reto, agudo. AFE. Ó, AFE. Se fosse perpendicular, teria que ser assim. Mas ele é maior.
O ângulo que é maior a um ângulo reto é obtuso. BED. Então, ó, BED. BED, de novo, ó, BED. Se fosse perpendicular, estaria mais ou menos assim. Como tá menor, tem que ser agudo. BCD. Então, ó, B... Acho que tá difícil de enxergar, né? BCD. De novo, se ele fosse perpendicular, ele não estaria ali. Ele é maior, então ele é obtuso. ABC. ABC é a mesma ideia, ó. Se fosse perpendicular, teria que estar mais ou menos aqui. Como ele é maior, ele tem que ser obtuso. FED. Ó, FED. Esse é muito obtuso, né? Perpendicular, ele estaria aqui, ele é muito grande, ele é quase um raso. Obtuso. EDC. EDC. Se vocês olharem lá no ângulo D, tem até o pontinho. Se é o pontinho, ele é reto. Então, conseguimos classificar cada um deles. Questão número 6. Questão número 6. Analise a figura e responda as perguntas. Quando necessário, use o transferidor. Quantos e quais são os ângulos retos? Ó, os ângulos retos são aqueles que formam 90 graus. Os que formam 90 graus, a gente percebe o seguinte, ó. Esses dois aqui não são retos. Ele é agudo. Ou pro outro lado, obtuso. Os retos são esses daqui. Então, são retos quem? EAN, EAM, GAM e GAN. Eu tenho 4 ângulos retos. Ele pergunta quantos são obtusos. Quantos e quais, né? Primeiro que nenhum desses pode ser obtuso, não pode ser agudo. Aí depois que essas retas que estão se cruzando aqui, formam 2 ângulos agudos. Aqui e aqui. Então, eu tenho 2 agudos. São eles GBD e CBF. E depois ele pergunta quantos e quais são obtusos. Os obtusos são aqueles que não são os agudos daqui. Então, ó, esse é obtuso e esse é obtuso. Também tenho 2 obtusos. São eles CBG e DBF. Tudo bem? Depois ele ainda pergunta qual é a medida dos ângulos. Medida de GAN, que a gente já tinha visto lá que era um reto. Se é reto é 90 graus. Do GBF, então, ó, GBF, eles continuam a reta, então tem que ser 180 graus. E do CBG. CBG. Usando o transferidor, vocês descobrem que é 110 graus. Tudo bem, pessoal? Espero que não tenha ficado dúvidas nessa questão. Vamos para a questão número 7. Construa com o auxílio do esquadro as retas coplanares R e ST, sabendo que R e S são paralelas entre si e a reta T é concorrente à reta R. Tudo bem. Vocês vão utilizar o esquadro de vocês para conseguir fazer isso. Eu vou utilizar somente uma regrinha aqui, ó. Então, eu tenho, ó, uma reta R. Tenho uma reta S. Essas duas retas são paralelas. Ele pede que a reta T seja concorrente a R. Ó, R. A T sendo concorrente a R, ela obrigatoriamente vai ser concorrente a S. Então, ela vai ser concorrente às duas. Reta T. É isso que ele pergunta. Qual é a posição relativa? Qual é a posição relativa entre as retas R e T? Elas também são concorrentes. Então, elas são concorrentes. Questão número 8. Questão número 8. Analise a figura e identifique entre as alternativas o único par de segmentos que são consecutivos. Analise a figura e identifique quais são consecutivos. Vamos ver. DB e CF.
DB, CF. Não, eles não são consecutivos, não tem um ponto em comum. DB e AC. DB e AC. Também não tem ponto em comum. DB e CE. DB, CE. BC e AC. BC e AC tem um ponto em comum, é o C. Ele tá até escondidinho, mas tem. Então, certo? Pessoal, assim a gente fez a correção de todos os exercícios dessa parte. Vocês podem fazer, se vocês tiverem vontade, os exercícios da apostila suplementar. Na segunda-feira, a gente começa o capítulo 7 na nossa aula online. Vocês já receberam o horário. Deixo, como sempre, em todas as minhas aulas, um grande beijo. E tchau, tchau.